Alegria que aqui estou uma vez mais para um importante momento de reflexão, de crescimento pessoal, de troca de experiências. Então hoje nós estamos uma vez mais, em nome da Jumper Treinamentos, falando com cada um de vocês a respeito das oportunidades de crescimento pessoal, de crescimento intelectual, para assim se preparar cada dia mais para o mercado de trabalho e da mesma forma para o empreendedorismo. Estamos em pleno período de pandemia, Covid-19. Eu estou agora sem máscara aqui porque estou em casa, como vocês podem ver, né? Estou na minha casa, no meu escritório aqui, e nós estamos fazendo essa aula online, né? E também ao mesmo tempo estamos efetuando a gravação. Então aqui tenho a filmadora que está gravando, né, a aula, que depois será disponibilizado para quem não poder participar das aulas hoje, as aulas online. E aqui logo abaixo tenho mais o celular, que também está transmitindo ao vivo para o grupo de estudantes que está acompanhando esta aula. Então eu sou o professor Ayrton José Christmann, aqui do município de Planalto, também funcionário público e ao mesmo tempo também empresário. Tenho também formação na área de filosofia, teologia, informática empresarial, letras, educação ambiental com pós-graduação e pós-graduação também na área de marketing, na área de comunicação, e estamos aí partilhando um pouco do nosso conhecimento para que você possa transformar as informações que aqui passarei nesse dia de hoje também em conhecimento. Mas para efetuar esta lógica é indispensável que você que está me acompanhando faça também suas anotações. Então tenha do seu lado aí papel, caneta, né, lápis, o que achar mais interessante, e faça também suas anotações para que você possa também procurar fontes que venham ilustrar um pouco mais essas informações que passo para vocês, que se você pesquisar, isso pode se transformar em conhecimento. Porque no mundo em que vivemos estamos cheios de informações. Algumas informações elas são simplesmente jogadas ao vento. Outras informações têm como base estudos, análises, pesquisas literárias e também demais áreas de conhecimento que são transformadas como informação. Então, se você ouve algo a respeito de algum trabalho, de alguma atuação, isso pode simplesmente ser uma informação. Então tudo depende da forma com que você absorve essa informação, e na medida em que você for aprofundando aquilo que aparentemente era apenas uma informação, passa a você que faz essa análise mais aprofundada sobre o tema, sobre o assunto, seja o que for, passará para você ser também conhecimento. Então é importante a gente fazer essa distinção. Existe um conhecimento que se é passado para alguém e este alguém não aproveita, passa apenas sendo uma informação. E aí vem um cuidado muito grande que nós precisamos ter, e muito. Por quê? Porque na medida em que nós estamos absorvendo informações, nós também muitas vezes transformamos essa informação em algo falso. Na medida em que nós multiplicarmos a informação sem uma base analítica, ou seja, sem uma base intelectual ou de pesquisa. Então nós da Jumper temos esta preocupação para que todas as informações sejam de fato transformadas em conhecimento. E para fazer isso existem alguns passos. Primeiro, a pesquisa aprofundada, né? Segundo, a prática. Então na medida em que você vai praticando, a informação passa a ser conhecimento. E o conhecimento ele pode ser a priori e a posteriori. A priori, o conhecimento onde um professor, tipo a aula de hoje, estarei passando um monte de apontamentos que podem ser para você apenas informações, como eu disse antes, não quero confundir a mente de vocês, mas pode também passar a ser conhecimento, se você detalhar aquilo que foi passado para você na aula de hoje. Então hoje o objetivo central é falar sobre o grande poder que existe neste processo de qualificação. Por que dizer
processo de qualificação tem poder? Óbvio, o poder está na medida em que nós usarmos a informação, a nossa habilidade comunicacional e transformarmos isso em práticas. Por isso que eu falei antes, conhecimento a priori e a posteriori. A priori é na mesma forma com que a informação vem para nós, né, nós a multiplicamos e passamos à frente, né? E existe o a posteriori. A posteriori é aquele que vive uma experiência mais detalhada, por exemplo, a pesquisa, e passa a melhor elaborar aquela informação que aparentemente recebeu e transforma esta informação de fato em conhecimento. Então, um conhecimento vivencial. Existem coisas que nós não precisamos passar por elas para saber que é importante ou não, como também existe um monte de coisas que nós precisamos fazer o processo. Um exemplo, nossa disciplina é marketing, vendas, atendimento, relacionamento interpessoal, enfim. E aí nós temos vários temas que envolvem, por exemplo, o marketing. Se a gente olhar para uma empresa, é difícil uma empresa contratar diretamente um gerente. A maioria das empresas, elas observam o histórico deste indivíduo em outras empresas ou como base na própria empresa. Por que digo isso? Porque para que o Ayrton seja gerente de uma empresa aqui do município de Planalto, qualquer região, ou até mesmo ser gerente da Jumper, vamos pegar o exemplo da Jumper, eu preciso passar por esse processo de desenvolvimento dos setores da Jumper. Não chego simplesmente assim, caio de paraquedas e sou gerente. Não. Eu preciso passar pelas etapas, ou seja, um novo processo de formação dentro da própria Jumper. Então posso começar no atendimento, posso começar no marketing via visitas a residências, visita a escolas, visita a famílias, visita a possíveis alunos, como também eu posso passar a fazer o telemarketing, ou seja, falar de todos os cursos, da forma com que a Jumper atua no comércio, na forma com que ela atua no processo de qualificação dos seus alunos e como a Jumper vem preparando seus alunos para a inserção no mercado de trabalho, inclusive no mundo do empreendedorismo. Aí depois que eu passar por estes setores, ainda tem a questão do controle interno, gestão de pessoas, gestão financeira, o marketing da Jumper, como que funciona, a hierarquia das pessoas que já estão dentro da Jumper, como é o tratamento desde a recepcionista, atendente, telemarketing, professor, instrutores, dos gerentes, do responsável do RH e assim vai. Então, a partir do momento que eu conhecer todos esses setores e tiver algo a mais a oferecer, existe a possibilidade de me tornar gerente da Jumper. Deu para entender? Então, o conhecimento a priori seria assim, eu venho de uma outra instituição similar a essa, só passo por um processo rápido, né, de formação interna e me torno gerente, né? E a posteriori seria assim, passar todas as etapas, mesmo que o ciclo não seja um ciclo como já tenho experiência, estou citando como se eu tivesse experiência em outra instituição. O que acontece? O Ayrton vem, passa a ser apresentado a Jumper para o Ayrton e eu passo rapidamente em alguns setores nesse processo de aprendizagem. Deu para entender? Então, isso que nós vamos estar falando hoje, a respeito deste poder da qualificação. Quanto mais qualificado eu for, mais rápido eu consigo passar essas etapas. E isso é muito importante para a nossa vida. Em todos os aspectos de nossa vida, não é simplesmente chegar e fazer, né? Por isso que é interessante, se a gente olhar um pouco o mundo comercial, e o mundo comercial tem muito isso, onde as pessoas elas vão observando o sucesso de outras e vão incorporando nesse processo algumas atitudes de relacionamento, atitudes comportamentais, atitudes de marketing e fazem disso um plano de ação para melhorar o seu desempenho. Então, quando a gente fala de qualificação, é sempre importante você ter presente que nós necessariamente passamos por vários desafios. E a Jumper vem abrir as portas do conhecimento para você. Você que está me acompanhando,
seja pela gravação disponibilizada em algum canal de acesso ou até mesmo direto nesta sala de estudo, você vai estar percebendo o quanto é importante o desenvolvimento de nossas habilidades. Então nós temos muitas habilidades como ser humano, temos algumas faculdades mentais muito presentes em nossa vida, mas nós precisamos aprimorar. Então isto é muito importante para a nossa vida. Nós a todo instante precisamos aprimorar as nossas habilidades. E quando falo de habilidades, é importante a gente também dizer que nós temos uma habilidade muito presente no mundo moderno, no mundo digital, no mundo analógico, enfim, no mundo em que nós estamos vivendo da informatização, vamos usar esse termo, da informatização, de um toque, de um link, a gente já tem acesso a muitas e muitas informações. Mas nós temos uma habilidade que nós temos que começar a observar muito em nossa vida. Qual que é essa habilidade? É uma habilidade involuntária, que é a distração. Facilmente nós nos distraímos em nossas atividades, seja ela qual for. Aí isso gera em nós um grande problema. Por que digo um grande problema? Porque a distração ela pode gerar acidentes de trabalho, né? Acidentes com lesões físicas e tal, como também pode ser sua ou de seus colegas, devido à distração. Outra também por exemplo, se você trabalha num setor de gestão financeira e você se distrai na hora que você faz um fechamento. Isso pode ser de centavos a milhões no faturamento, onde o cálculo passa a ser errado. Então é importante a gente lutar todo instante, todo momento, frente à distração. Se agora eu fizesse um gesto aqui, muitas vezes aquilo que eu estou dizendo poderia passar-se despercebido, porque as pessoas, todos nós, observamos o porquê que eu fiz o gesto, porquê que eu apontei, se eu ergui o dedo aqui, posso estar indicando as bandeiras aqui do município de Planalto, do estado do Paraná, ou da União do Brasil, como também posso estar querendo fazer uma chamada de atenção. Mas nesse processo você pode também se distrair. Porque você pode olhar para a minha mão, você vê que tem uma corrente, que tem um anel, né? Você pode ver a unha, seja pintada ou não pintada. Tudo isso pode gerar em você uma distração, né? E a tua mente viaja. Até em outras aulas eu citei, e citei assim com uma certa maestria para que a gente se colocasse em outros lugares. Facilmente a gente imagina. Até citei um exemplo de um acidente envolvendo uma moto, um carro, um veículo lá. A nossa mente já joga para um acidente que a gente viu ou no filme, ou no jornal, ou que a gente presenciou, ou que a gente passou na BR mesmo pós-acidente. A nossa mente já nos transfere para aquela imagem. Isso pode gerar em nós distração, né? E a distração é um problema muito sério. Por exemplo, se a gente estivesse numa plateia, né, vamos colocar lá 100 pessoas, que uma pessoa simplesmente toca o celular. Às vezes o próprio palestrante, o próprio professor dá uma parada. Por quê? Ele percebeu que um número grande de pessoas se distraiu, né? E agora ainda mais, se eu, por exemplo, estivesse dando uma aula e tocasse o celular aqui do lado e eu voltasse a atenção para lá, automaticamente grande parte das pessoas que estão assistindo a minha palestra vão estar distraídas. Então precisa dar um tempo ou chamar a atenção novamente para que as pessoas voltem a olhar para você. A nossa mente vai dizer assim, tinha um recado lá dizendo que celulares desligados, celulares no silenciou, e de repente toca um celular no meio. Isso é muito comum acontecer, mas nós precisamos estar preparados para que isso não venha nos atrapalhar, né? Então faça esse exercício, busque fazer essa luta constante em relação a essa busca de melhoria na sua atenção, para que você possa de fato sugar, absorver deste ambiente
deste treinamento, desta aula, dessa atividade, seja o que for na sua vida. Aproveita as boas dicas, as boas ideias, direcione toda a sua energia, a sua força mental, para que você possa aprimorar isso também. Comparar com situações, por isso que eu digo sempre que é importante você fazer as anotações, as devidas anotações, para que você possa aproveitar da melhor forma as informações que são passadas para você. Às vezes você até efetuou um pagamento desse curso, desse treinamento, dessa palestra, desta aula, e você simplesmente desperdiça o tempo de estudo, o tempo de orientação para que você pudesse ser alguém ainda melhor no mercado de trabalho com a distração. Então isso acontece muito, e é uma habilidade. E nós precisamos ter uma habilidade, reformular essa habilidade. A distração não é uma habilidade especificamente. A habilidade é você contornar a situação e retornar para que possa ser aproveitado esse tempo que você disponibiliza para melhorar o seu conhecimento. Então nós falamos muito de que o mundo está em crise, mas na verdade não é o mundo, são as pessoas que estão em crise. Muitas vezes falta em nós o cultivo das boas ideias, o cultivo das boas habilidades. Então existe muito no mundo do trabalho esta constante confrontação. Nós temos o básico na maioria das vezes, nós não buscamos aprimorar as informações, aprimorar as habilidades que temos, preocupamos nós com aquilo que está no externo, Então muitas vezes não é a festa de casamento, a festa de 15 anos, o aniversário que nós estamos preocupados em fazer bem às pessoas que nos convidaram. Nós passamos a nos preocupar, na maioria das vezes, com que roupa que vou, o vestuário. Então tudo isso está presente no mundo em que a gente vive. E no mundo do trabalho isso é muito forte. Porque já há muitos anos atrás, alguns filósofos diziam, inclusive Heráclito, se não me falta a memória, dizia muito isso, que o mundo, as coisas estão em constante transformação. Estão em constante transformação. E já desde aquela época, eu lembro da minha avó, ela sempre dizia assim que o sol da manhã não encontre nenhuma pessoa que quer ter sucesso na vida na cama. Nossa, que forte, né? Que o sol da manhã não encontre nenhuma pessoa que pretende ter sucesso na vida na cama. Isso quer dizer, desperte cedo, desperte-se da preguiça, busque habilidades, inclusive atitudes comportamentais, que com certeza isso transforma a nossa mente, transforma a nossa vida e faz com que a gente possa viver de fato muito melhor. Não estou dizendo que todo mundo tem que levantar cedo, mas a ideia que minha avó sempre dizia, ela sempre dizia isso, do sol, que nós precisamos ir à luta, nós precisamos buscar novos horizontes. Todo amanhecer não é igual, todo amanhecer tem um diferencial. De manhã, quando desperta o sol, quando o sol começa a surgir, não é apenas o mesmo galo que canta, a mesma ave sentada no mesmo lugar. Em algumas situações sim, mas o mundo pode ser diferente, dependendo muito da sua capacidade de produzir energia em seu corpo. Se você levantar já despertando assim, ai que dia, até tinha os desenhos animados antigamente que diziam assim, ó dia, ó vida. Não, que dia maravilhoso. Hoje com certeza vou estar aprimorando conhecimento, transformar a minha vida a partir das informações, porque os tempos mudam, e as vontades também. Então se a gente olhar bem forte para isso, o mundo está em constante transformação. Então a grande pergunta é se você pretende se transformar a todo instante numa pessoa melhor, mais informada, mais conhecedora. Então educação ex dutile,
Exducere vem do latim, que significa externizar conhecimento, externizar informações, externizar